Dirigia sozinho pela BR-319, uma daquelas madrugadas em que o silêncio pesa mais que o cansaço. A estrada parecia eterna, esticada como um pesadelo sem fim no meio do nada. O rádio chiava, a luz da cabine era fraca, e a única companhia era o farol cortando a escuridão úmida da floresta ao redor. Eu já estava há horas dirigindo, tentando manter os olhos abertos, com aquele cheiro de terra molhada e o zumbido dos insetos grudado na janela. Foi quando vi, no meio da pista, uma mulher, parada, sozinha, de vestido claro, cabelos longos e molhados, como se tivesse saído de um rio. Ela acenava devagar, sem desespero, mas com firmeza. Eu freiei por puro reflexo, coração disparado, confuso demais para pensar. O caminhão derrapou um pouco no asfalto úmido antes de parar a uns 10 metros dela. Olhei pelo retrovisor, depois pelo vidro da frente. Ela ainda estava lá. Não corri, não pensei em fugir. Só deixei a porta destravada. Ela subiu na boleia sem dizer nada. Nenhuma palavra. Nenhuma pergunta. Apenas entrou e sentou do meu lado, com o vestido pingando um pouco de água no tapete. O ar ficou pesado, frio. Eu me arrependi na hora, mas não tive coragem de pedir para ela descer. A gente ficou em silêncio por uns bons minutos. Eu encarava a estrada de novo, tentando entender o que estava acontecendo, o que eu tinha acabado de fazer. Meu peito apertava, a nuca formigava. Não era medo. Era outra coisa. Algo instintivo, como se meu corpo tivesse entendido algo que minha mente ainda não alcançava. Tá indo para onde? Perguntei, tentando quebrar o silêncio. Nada. Nenhuma resposta. Só o barulho do motor e o rangido leve da suspensão. Olhei de canto de olho. Ela não se mexia. Só olhava para frente, com uma expressão estranha, nem triste, nem feliz. Vazia. A pele dela era muito branca, quase azulada. Aquilo me incomodava, mas eu tentei ignorar. Segui dirigindo, mais tenso do que nunca. Passei por uma ponte estreita, dessas antigas, de madeira gasta. O farol iluminava as árvores retorcidas e, juro por Deus, parecia que elas se mexiam. Como se a floresta estivesse viva, observando a gente passar. Tentei não pensar nisso. Me concentrei no asfalto, nos postes tortos, na estrada que parecia nunca acabar. Foi só quando precisei trocar a marcha, e minha mão bateu no banco do carona sem querer, que percebi. Ela não estava mais ali. Simplesmente sumiu. Sem abrir a porta, sem fazer barulho. Um segundo antes, ela estava sentada. No outro, só o banco molhado. E um cheiro estranho no ar, meio doce, meio podre, como flor murcha esquecida num canto. Parei o caminhão no acostamento, suando frio. Desci tremendo, conferi os arredores. Nada. Nem sinal de gente, nem pegadas na lama, nem som na mata. Só aquele vazio absurdo da BR-319 no meio da madrugada. Entrei de novo, fechei tudo, acelerei com o peito batendo mais forte que o motor. Dirigi feito um louco até o dia clarear. Cheguei numa borracharia no outro povoado, depois de horas sem parar. Mal consegui explicar direito pro mecânico o que tinha acontecido. Ele era um velho desses que parece ter nascido com a estrada. Calmo demais. Quando falei da mulher, do vestido, da pele fria, dos olhos sem vida, ele suspirou fundo, acendeu um cigarro e disse, como quem conta a coisa mais comum do mundo. Você viu a Ana. Ela morreu aí, nesse trecho, uns 10 anos atrás. Tentando pedir carona. Tava fugindo do marido, o desgraçado jogou ela da caminhonete bem ali na curva da ponte. Desde então, volta e meia ela aparece. Sempre do mesmo jeito. Sempre pedindo carona. E sempre some sem avisar. Meu estômago virou. Eu queria rir, queria xingar, queria dizer que era mentira. Mas tudo fazia sentido. A roupa molhada. O silêncio. O cheiro. O jeito que ela sumiu. A ponte. A estrada maldita. O mecânico continuou, como se estivesse lembrando de uma velha conhecida. O povo da região diz que ela ainda procura ajuda. Alguém que consiga levar ela para algum lugar onde possa descansar de verdade. Mas ninguém nunca conseguiu. Voltei pro caminhão mais atordoado do que nunca. Sentei no banco do carona, onde ela tinha ficado. Ainda estava úmido, mesmo depois de horas. Fechei os olhos e tentei entender por que eu. Por que naquela noite. Mas não encontrei resposta. Só lembranças do olhar dela. Não era vazio. Agora percebo, era dor.
Uma dor tão antiga que já tinha esquecido como gritar. Passei os dias seguintes sem dormir direito. Cada vez que fecho os olhos, vejo o vulto dela na beira da estrada, com o vestido grudado no corpo e aquele aceno lento, como se soubesse que eu ia parar. E o mais estranho é que às vezes, quando tô sozinho dirigindo de novo, sinto o banco afundar do lado. Leve, quase imperceptível. Como se ela ainda estivesse ali, tentando mais uma vez. E eu deixo. Não falo nada. Só sigo dirigindo. Talvez um dia ela encontre o que procura. Ou talvez eu já tenha ido longe demais para voltar. A BR-319 nunca mais foi só uma estrada. Ela virou um fio entre dois mundos, onde o tempo e a lógica não importam. Onde fantasmas pedem carona e motoristas viram testemunhas de histórias que ninguém acredita. Mas eu sei o que vi. Eu sei o que senti. E se você estiver por ali, numa madrugada chuvosa, e vir uma mulher acenando no meio da pista, pare. Ou não. Mas saiba que ela vai te olhar como olhou para mim. Como quem carrega um destino que ninguém deveria carregar sozinho. Era fim de tarde quando entrei naquele trecho esquecido da estrada, cercado por mata fechada dos dois lados, o céu encoberto por nuvens pesadas e a garoa fina escorrendo no para-brisa. Eu já tinha passado por ali algumas vezes, mas nunca sozinho. Aquela rodovia estreita, cheia de buracos e curvas cegas, sempre teve algo de estranho. Mesmo assim, estava atrasado e não podia dar a volta. O sinal de rádio já tinha sumido fazia quilômetros, e o GPS travou na última entrada. Mas eu sabia o caminho, ou achava que sabia. A estrada se esticava como um túnel de árvores retorcidas, e o farol parecia engolido pela escuridão. A mata murmurava com o vento, como se cochichasse entre os galhos. Eu seguia atento, os olhos varrendo o acostamento. Foi quando vi algo do lado esquerdo. Um vulto pequeno. Diminuí a velocidade, confuso, e o coração apertou ao perceber que era um menino. Devia ter uns 8 ou 9 anos, roupa suja, cabelo grudado na testa. Ele me encarava parado na lama, com os olhos arregalados e brilhando sob a luz do farol. Parei bruscamente. Desci sem pensar, o peito já disparado. Tá tudo bem, garoto? Gritei, tentando me aproximar. Ele não respondeu. Apenas virou devagar e correu para dentro da mata. O barulho dos pés afundando no barro ficou mais fraco até sumir. Entrei por instinto atrás dele, ignorando o calçado encharcado e os galhos cortando meus braços. Ei! Espera! Onde você vai? Eu tropeçava, tentando não cair, mas só via lama, raízes e uma neblina baixa se arrastando pelo chão. Depois de alguns metros, parei. O silêncio era denso, estranho. O tipo de silêncio que você só percebe quando tudo parece errado. Olhei ao redor e gritei de novo, mas o som da minha voz voltou abafado, como se a mata estivesse me engolindo. Voltei lentamente até o acostamento, suando frio. A porta do carro ainda estava aberta. E no chão, onde o menino tinha estado, havia algo que não estava ali antes, uma boneca. Me aproximei com o coração na garganta. Era feita de cipó, amarrada com barbante vermelho. Tinha braços e pernas finos, sem rosto. Mas o pior veio quando virei a boneca. No peito dela, escrito em carvão, estava o meu nome. Meu nome completo, com sobrenome, tudo. As letras tortas, irregulares, mas perfeitamente legíveis. Fiquei paralisado por segundos que pareceram horas. A chuva engrossou. O vento soprou forte, levantando folhas secas que giraram ao meu redor como um aviso mudo. Joguei a boneca dentro do carro e entrei tremendo. Liguei o motor com a mão suada e acelerei sem olhar pelo retrovisor. Por quilômetros, só ouvia meu coração, o barulho das gotas batendo no vidro e o som de algo invisível se arrastando pela estrada. Cada curva parecia me levar mais fundo. Eu queria parar, respirar, tentar entender, mas não conseguia. A única certeza que eu tinha era que não podia mais parar para ninguém. Cheguei em casa já de madrugada. Nem lembro como. O mundo parecia irreal. Fui direto ao banheiro, lavei o rosto e fiquei me encarando no espelho. Estava pálido,
os olhos vermelhos, a camisa suja de barro e folhas. Peguei a boneca e coloquei sobre a pia. O nome ainda estava lá, intacto, mesmo molhado. A partir daquele momento, tudo mudou. Sonhos começaram a me perseguir. Eu via o menino, parado na beira da estrada, sempre me encarando. Às vezes, ele sorria. Um sorriso frio, estranho. Outras vezes, estava de costas, segurando a boneca com a minha inscrição. Parei de dirigir à noite por um tempo. Mas mesmo assim, a sensação não ia embora. Em casa, luzes piscavam sem motivo. Objetos mudavam de lugar. Às vezes, eu acordava com a porta entreaberta e marcas de barro no chão. Achava que estava ficando louco. Fui a um pastor, depois a um benzedor, tentei até deixar a boneca num rio, mas ela sempre voltava. No porta-luvas, em cima da cama, ou até no bolso da jaqueta. Como se fosse uma parte de mim agora. Um dia, fui até o vilarejo mais próximo de onde tudo começou. Mostrei a boneca a um senhor de idade que vivia numa casinha de madeira ao lado da estrada. Ele ficou pálido. Disse que aquilo era coisa de alma presa, espírito de criança que morreu sem ser enterrado direito. Contou de um acidente antigo, um caminhão que derrapou numa curva durante a chuva e matou uma família inteira. O corpo do menino nunca foi encontrado, só os dos pais. Acreditavam que ele ainda vagava por ali, tentando voltar para casa. Mas com o tempo, o que era inocência virou outra coisa. Uma coisa presa entre mundos, confusa e perigosa. Ele me aconselhou a não voltar lá. Disse que aquele menino não pedia ajuda. Ele escolhia. Escolhia quem levar. E que, ao parar naquela noite, eu tinha aceitado algo sem saber. Algo que não podia ser desfeito. Voltei mais perturbado do que antes. Comecei a ter pesadelos constantes. Acordava gritando, suando, sentindo mãos pequenas me puxando pelas pernas. Um dia, acordei com barro entre os dedos do pé. A janela estava aberta, e no parapeito, mais uma boneca. Dessa vez, com os olhos desenhados em carvão, me encarando. Aos poucos, as pessoas ao meu redor começaram a se afastar. Diziam que eu estava diferente. Que meu olhar parecia distante. Eu também sentia isso. Como se uma parte de mim tivesse ficado naquela estrada. Como se a cada dia eu fosse me tornando menos eu. Já não tinha fome, não tinha sono. Só lembranças da estrada, da mata, da chuva, daquele menino. E de um sentimento que crescia em silêncio, medo. Hoje, evito aquele caminho. Tomo rotas muito mais longas só para não passar por lá. E, mesmo assim, às vezes sinto que ele ainda me observa. Quando estou sozinho no carro, sinto olhos pequenos me seguindo. Já pensei em largar tudo e ir embora, mudar de estado, mudar de nome. Mas tenho a sensação de que não adianta. O que me encontrou naquela noite não era uma criança. Era um vazio. Um eco de dor tão profundo que grudou em mim. E se tem uma coisa que eu aprendi desde então, é que nem todo pedido de ajuda vem de alguém vivo. Alguns vêm de sombras, de lamentos presos no tempo, de olhos que nunca se fecharam. Por isso, se algum dia você estiver dirigindo por uma estrada solitária e vir uma criança pedindo socorro, pense 2 vezes. Olhe nos olhos dela, se tiver coragem. E nunca, nunca, saia do carro. Porque algumas ajudas custam caro. E outras, você nunca mais consegue devolver. Não costumo aceitar serviços fora da minha rota, mas naquele dia eu estava cansado, atrasado com os boletos e o dinheiro falava mais alto que o bom senso. Era um fim de tarde abafado, e eu já estava pronto para encostar o caminhão e dormir quando o homem apareceu no posto. Alto, magro, roupa escura, óculos escuros mesmo com o céu nublado. Falou baixo, quase como se tivesse medo de ser ouvido por mais alguém. Disse que precisava transportar um caixote de madeira até um bairro na periferia da cidade vizinha. Sem perguntas. Só entrega no endereço que vou te passar. Pago adiantado, em dinheiro. Me estendeu um envelope pardo. Estava pesado.
Olhei lá dentro, eram notas de 100. Muitas. Era mais do que eu ganhava em uma semana. A voz dentro da minha cabeça gritou que algo estava errado, mas minha mão já tinha fechado o envelope. Ele abriu a porta traseira do caminhão e, com uma força que eu não entendi, empurrou o caixote para dentro. Era de madeira escura, sem identificação, com marcas estranhas gravadas nas laterais. Aparentemente pesado, mas ele deslizou com facilidade. Não abre. Não para no caminho. Só entrega. E saiu andando, sem esperar resposta. Nem nome ele disse. A estrada estava vazia, e por um tempo pensei que talvez fosse só mais um trampo esquisito. Mas uns 20 minutos depois, ouvi a primeira batida. Seca, forte, como se algo tivesse pulado dentro da carroceria. Quase parei. Mas me lembrei das instruções. Continuei. A segunda batida veio acompanhada de um arranhado longo, como unhas arrastando na madeira. Meus dedos apertaram o volante com força. Liguei o rádio. Estática. Tentei o celular. Sem sinal. Então veio o primeiro sussurro. Quase imperceptível, como um lamento. Parecia longe, e ao mesmo tempo perto demais. Meu estômago se revirou. O som cresceu devagar, um choro. Não de dor. Era um choro contido, sufocado, como se alguém estivesse encolhido dentro do caixote. Meu corpo gelou. Olhei pelo retrovisor, como se esperasse ver alguém ali, mas a estrada seguia deserta. Quase uma hora depois, cheguei ao endereço. Ou melhor, ao que deveria ser o endereço. Uma rua de terra, cercada por mato, com apenas 2 casas abandonadas e um poste quebrado. Nenhuma luz. Nenhuma alma viva. Desci devagar. Confirmei o endereço no papel, Rua São Cristóvão 311. Mas não existia 311. O número mais alto era 305 e depois só vegetação. Voltei ao caminhão, o coração acelerado. O caixote ainda estava lá, imóvel. Decidi ligar pro número escrito no canto da folha. Chamada não completada. Tentei de novo. Nada. Suspirei fundo, cocei a nuca. É só uma entrega, pensei. Talvez seja alguma brincadeira de mau gosto. Dei a volta para abrir o baú e tentar entender o que fazer com aquilo. Quando abri a porta traseira, quase tropecei para trás. O caixote não estava mais lá. Só o chão vazio, com marcas frescas de arrasto. Nenhum sinal de arrombamento, de queda, de saída. Simplesmente sumido. Meu cérebro demorou alguns segundos para processar. Eu olhava para o espaço vazio e me perguntava se estava ficando louco. Meus olhos passaram várias vezes pelo compartimento, como se eu esperasse que ele aparecesse de novo, como num truque. Voltei para a cabine atordoado. Peguei o envelope com o dinheiro. Ainda estava ali. Mas as notas, agora estavam encharcadas, grudadas, como se tivessem sido mergulhadas em água. E havia um cheiro. Forte. Doce demais. Quase podre. Joguei o envelope no banco de trás, com nojo. Quis dar partida, ir embora, fingir que nada aconteceu. Mas quando girei a chave, o motor não respondeu. Na terceira tentativa, ouvi um som baixo atrás de mim. Olhei pelo retrovisor e senti o coração parar por um segundo. Alguém atravessava a rua lentamente, vindo da escuridão. Parecia humano, mas havia algo errado com o jeito que se movia. Como se cada passo fosse forçado. Não esperei para ver de perto. Tentei o motor mais uma vez, e dessa vez ele pegou. Acelerei, com os pneus patinando na terra molhada. A estrada de volta parecia mais escura do que antes. Os faróis mal iluminavam 2 metros à frente. E o silêncio, era como se o mundo tivesse parado. Quando finalmente cheguei em casa, já era madrugada. Estacionei, desliguei o motor e fiquei ali parado, respirando fundo. Me convenci de que tudo não passava de um mal-entendido. Um serviço esquisito. Alucinação, talvez. Cansaço. Mas quando entrei em casa, meu cachorro começou a latir como louco. Rex, meu parceiro de anos.
Sempre pulava em mim quando eu chegava. Mas naquela noite, ele rosnava, com os pelos eriçados, as orelhas baixas. Me olhava como se eu fosse um estranho. Tentei me aproximar, ajoelhado, falando com calma. Ele recuou, mostrando os dentes. Foi a primeira vez que ele rosnou para mim. A primeira vez, de muitas. Nos dias seguintes, Rex passou a evitar qualquer cômodo onde eu estivesse. Se eu tentava encostar nele, ele corria. Às vezes, ele latia sozinho, encarando a porta do quarto. Ou rosnava para o corredor vazio. Levei ao veterinário. Nada de errado. Talvez esteja estressado, me disseram. Mas eu sabia. Ele sentia o que estava comigo. O que veio naquele caixote. Comecei a ter pesadelos. Sempre o mesmo. Estou dirigindo, sozinho, no escuro, e o caixote está no banco de trás. Ele pulsa, se move, sussurra meu nome. Tento gritar, mas não sai som. Tento parar, mas os freios não funcionam. E então acordo, suando, com o som dos sussurros ainda nos ouvidos. Um dia, abri a porta de casa e encontrei pegadas no chão. Pequenas, descalças, molhadas. Como se alguém tivesse andado ali durante a noite. Segui até a sala. O envelope com o dinheiro estava sobre a mesa. Mas agora, as notas estavam secas, organizadas. E havia um papel em cima delas. Um bilhete com letra tremida. Entrega concluída. Em breve, nova rota. Joguei tudo fora. Queimei no quintal. Envelope, dinheiro, bilhete. O cheiro que subiu da fumaça era o mesmo do caixote. Doce, podre, intenso. E enquanto as chamas dançavam, tive a sensação de que alguém me observava da esquina. Uma silhueta parada, imóvel. Quando olhei de novo, não havia ninguém. Hoje, vivo com medo. Não por mim, mas pelos que estão à minha volta. Já perdi amigos que se afastaram sem motivo. Ou que simplesmente sumiram. Rex não resistiu. Parou de comer. Parou de latir. Até que um dia, apenas deitou e não levantou mais. O veterinário não soube explicar. Coração fraco, disseram. Mas eu vi o medo nos olhos dele até o fim. E sei que ele se foi tentando me proteger. E eu sigo esperando. Porque sei que ainda não acabou. Às vezes, encontro marcas na lataria do caminhão. Arranhões longos. Outras vezes, escuto choros baixos vindo da garagem. E de vez em quando, sinto que não estou sozinho quando dirijo. Tudo porque aceitei levar um caixote. Fechado. Sem perguntas. E desde então, nunca mais fui o mesmo. Eu estava exausto. Já passava da meia-noite e meus olhos ardiam como brasa acesa. A estrada era longa, sem curvas, sem vida, e o som constante do motor já não bastava para me manter acordado. Decidi parar num recuo à beira da pista, um desses pontos quase esquecidos no meio do nada. Era seguro o suficiente, sem sinal de civilização por quilômetros, e a única luz vinha do farol do meu caminhão, que apontava para o mato fechado. Desliguei tudo, reclinei o banco e fechei os olhos. O relógio do painel marcava 3h17. Lembro disso com clareza, porque olhei mais de uma vez, contando os segundos que me separavam do descanso. Só queria uma horinha. Só o suficiente para refrescar a cabeça antes de seguir viagem. Mas quando acordei, tudo estava igual. A noite, o breu, o silêncio. O mesmo cheiro de óleo e umidade. Virei pro lado, tentando espantar o torpor, e olhei o relógio de novo. Ainda 3h17. Franzi a testa, confuso. Achei que o painel tivesse travado ou que a bateria tivesse dado pau, mas o motor ligou normalmente. Tudo funcionando. Menos o tempo. Saí do caminhão e fui até a traseira, espreguiçando as pernas. Um vento frio cortou minha pele. Era mais gelado do que deveria ser para aquele horário. A floresta à margem da estrada parecia ainda mais escura do que antes.
O tipo de escuridão que engole a luz dos faróis, que te observa de volta. Fui tomar água e tentei abrir o celular. Sem sinal. Sem hora. Tela travada. A lanterna funcionava, mas a interface estava congelada, como se tivesse parado no tempo junto comigo. Olhei pro céu. Nenhuma estrela. Nenhuma lua. Era um negro tão espesso que dava vertigem. Meus sentidos começaram a gritar que algo estava errado, mas eu insisti em racionalizar. Talvez tivesse dormido por menos tempo do que imaginei. Talvez fosse só o cansaço mexendo com minha percepção. Voltei pro banco do motorista, dei partida e segui viagem. Não ia deixar um capricho da natureza me abalar. A estrada continuava vazia. Nenhum carro vindo, nenhum indo. Só meu caminhão, os faróis iluminando o mesmo asfalto repetido, e aquela sensação incômoda de que eu não estava me movendo, só rodando em círculos invisíveis. Dirigi por horas. De verdade. Vi a gasolina baixar, senti a pressão dos pneus no volante, contei as placas, as árvores, os quilômetros. Mas o céu continuava escuro. Como se o mundo tivesse sido congelado numa noite infinita. A cada minuto que passava, minha mente implorava por um sinal de amanhecer. Um traço de azul no horizonte. Um passarinho. Uma mudança qualquer. Mas tudo permanecia igual. O relógio do painel, inclusive, ainda marcava 3h17. Aquilo começou a me corroer por dentro. Me sentia preso em algum tipo de prisão sem grades, onde o tempo se recusava a existir. Em algum momento, parei de tentar entender. Comecei a rezar. Primeiro em silêncio, com as mãos trêmulas no volante. Depois em voz alta, gritando Pai Nosso como se estivesse me afogando. Minha voz ecoava no interior do caminhão como um pedido desesperado por misericórdia. E foi só depois da terceira oração, aos prantos, com o rosto colado ao volante, que algo mudou. Um clarão fraco surgiu à frente. Um feixe quase imperceptível de luz dourada que rompia a neblina grossa que eu nem tinha notado que havia se formado. Levantei os olhos, incrédulo. O horizonte tinha uma rachadura laranja. E como uma pintura tomando forma, o céu começou a clarear. O tempo destravou. O relógio se mexeu. 3h18. Quase não acreditei. Uma lágrima escorreu sem eu perceber. Nunca imaginei que um minuto pudesse doer tanto. Ou durar tanto. O sol foi subindo devagar, tímido, mas trazendo de volta a realidade que eu conhecia. A estrada voltou a ter cor, os sons começaram a surgir de novo. O canto distante de um pássaro, o zumbido dos insetos, o farfalhar das folhas com o vento da manhã. Mas a paz não durou. Quando parei no primeiro posto, já na cidade vizinha, o frentista me olhou estranho. Perguntou se eu estava vindo do norte. Disse que sim, sem dar detalhes. Ele baixou os olhos, como quem hesita, e comentou algo que me arrepiou da cabeça aos pés. Tem caminhoneiro que nunca volta daquela estrada. Ou volta com os cabelos brancos e a alma quebrada. Dizem que tem uma parte da BR onde o tempo não passa. Onde a noite prende quem cruza sem proteção. Perguntei se ele estava falando sério. Ele só assentiu com a cabeça. Depois apontou para uma pequena caixa de madeira atrás do balcão. Tinha uma vela acesa e a imagem de um santo. Todo mundo que passa por lá acende uma vela antes de seguir. Você devia ter feito isso. Não respondi. Peguei meu café, sentei no banco do lado de fora e fiquei observando o movimento da estrada. O sol brilhava alto agora. Gente indo, vindo. Tudo como sempre. Mas dentro de mim, algo continuava preso naquele minuto eterno. A sensação de que parte de mim ficou na escuridão. Como se eu tivesse sido engolido por algo maior do que eu posso entender. Nos dias seguintes, tentei esquecer. Dormia mal, evitava rotas noturnas. Mas sempre que o relógio marcava 3h17, eu congelava. Parava tudo. O medo voltava. Como se, em algum canto escondido da realidade, aquela noite ainda estivesse me esperando para terminar. E tem mais. Coisas pequenas começaram a dar errado. Aparelhos que travavam,
lâmpadas que piscavam exatamente àquela hora, o rádio que soltava chiados inexplicáveis. E às vezes, quando o céu escurece mais cedo, tenho a impressão de estar de volta ali, sozinho, no escuro, com o tempo parado. Não contei essa história para muita gente. Quem ouve acha que é exagero ou loucura. Mas eu sei o que vivi. E sei que não fui o primeiro. Tem lugares por onde o tempo não passa. E quando você entra, ele te nota. E se você não rezar, talvez ele nunca te deixe sair. Eu estava viajando sozinho, seguindo por uma estrada isolada no interior do Amazonas. O calor parecia grudado na minha pele, e o asfalto se esticava à minha frente como uma fita interminável. Não era meu primeiro dia na estrada, mas cada viagem ainda trazia algo novo, algum detalhe que fazia minha pele arrepiar. Dessa vez, o que me incomodava não era o calor nem a solidão, mas uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado o tempo todo. Isso me fez decidir parar por um momento, dar uma pausa e tentar afastar essa inquietação que crescia no peito. Encontrei um lugar perfeito, um pequeno igarapé que se estendia ao lado da estrada. O som da água correndo, o murmúrio suave, parecia me convidar a relaxar. Estacionei o caminhão e desci, tirando as botas com a intenção de molhar os pés na água fresca. O ambiente estava imerso em sombras. A luz do dia já estava começando a desvanecer, mas ainda havia uma visibilidade suficiente para eu poder aproveitar o momento. Não pensava em nada além de ouvir o som da água e me deixar levar por aquele instante de tranquilidade. Foi quando ouvi o primeiro som estranho. Era um estalo, baixo, quase imperceptível, vindo da mata que cercava o igarapé. Olhei para a vegetação densa, mas não vi nada. Apenas o movimento das folhas, como se o vento estivesse começando a aumentar. Uma sensação de desconforto começou a crescer dentro de mim, mas eu a afastei, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. Entretanto, o estalo se repetiu, agora mais próximo, e dessa vez não pude ignorar. Decidi subir de volta para o caminhão e liguei o farol alto, esperando ver o que estava causando aquele barulho. O que eu vi, ou melhor, o que eu não vi, me paralisou. No meio da mata, de todos os lados, havia olhos brilhando. Não eram luzes de algum animal ou faróis distantes. Eram olhos, fixos em mim. Eu podia ver o brilho, a cor amarelada refletida na luz do farol, mas não havia nada mais ali. Não se moviam, não piscavam, não se mexiam. Ficaram lá, observando, como se me estudassem. Meu coração acelerou. Fiquei parado, imerso naqueles olhos. Tentei racionalizar, pensando que eram apenas olhos de animais, talvez de algum tipo de felino ou até mesmo de aves noturnas. Mas o silêncio era absoluto. Não ouvi nenhum som de movimento, nenhum rugido ou sussurro. Só os olhos. Eu não sabia o que fazer. Algo dentro de mim, algo primitivo, dizia para eu sair dali imediatamente, mas uma parte minha queria compreender, queria entender o que estava acontecendo. Tentei dar alguns passos para trás, sentindo uma tensão crescente, e ao fazer isso, mais olhos apareceram, mais brilhavam na escuridão. Pareciam se multiplicar, como se algo estivesse se aproximando de mim, rodeando o igarapé. Os olhos não piscavam. Eles me observavam, imutáveis, fixos. Naquele momento, algo em mim entrou em pânico. Subi rapidamente no caminhão, tremendo. Liguei o motor e acelerei sem olhar para trás. A sensação de estar sendo observado não me deixou por um segundo. Eu precisava sair dali, precisava deixar aquele lugar, mas uma parte de mim sabia que não era só isso. Algo mais estava acontecendo, algo que eu não podia entender. Dirigi por quilômetros, sem parar, a mente cheia de imagens desconexas. A sensação de que aqueles olhos me seguiam não desapareceu. De vez em quando, eu olhava pelos retrovisores, procurando alguma explicação, algum sinal de que eu estava apenas exagerando. Mas não havia nada. A estrada parecia cada vez mais solitária, o ambiente cada vez mais denso. As árvores estavam mais fechadas, como se a mata quisesse me engolir. No entanto,
O que me aterrorizava não era mais a escuridão da floresta, mas a sensação de que algo estava ali, atrás de mim. Não era o som do motor, nem o barulho das rodas rolando no asfalto. Era o silêncio. O silêncio absoluto que tomava conta do ambiente, mas que, de algum modo, parecia carregar um peso, como se uma presença estivesse se materializando atrás de mim. E a cada vez que olhava nos retrovisores, eu via algo estranho. Algo que não deveria estar lá. Primeiro, eram apenas sombras. Coisas que se moviam, mas que eu não conseguia distinguir claramente. Depois, eram reflexos. Reflexos distorcidos, como se o mundo atrás de mim estivesse torcendo, se deformando. Por mais que eu tentasse olhar para frente e focar no caminho, os retrovisores me chamavam. Eu precisava olhar. E quando olhava, os reflexos ficavam mais intensos. Como se as sombras nos retrovisores crescessem. Como se os olhos que eu vira antes, os que estavam na mata, agora estivessem dentro de mim, me observando de perto. Fui incapaz de entender o que estava acontecendo, mas uma coisa eu sabia: aqueles olhos não haviam desaparecido. Eles estavam lá, me observando, e eu não conseguia mais escapar dessa sensação de que havia algo, alguém ou alguma coisa me seguindo. Não era mais um simples medo. Era um pavor absoluto, uma sensação de que eu estava sendo caçado. O tempo passou, mas a sensação não sumiu. Em cada curva, em cada trecho da estrada, eu sabia que algo estava me seguindo. Não importava o quanto eu olhasse para os lados, não importava o quanto eu tentasse acelerar ou virar o volante de maneira abrupta. O que me observava estava comigo. E os retrovisores, sempre os retrovisores. Agora, sempre que paro em algum lugar escuro ou solitário, quando estaciono em algum ponto afastado, a sensação de ser observado retorna. Eu olho para os retrovisores e lá estão os olhos, fixos, brilhando, sem piscar, aguardando. Nunca mais pude me livrar daquela presença. Sei que ela está lá. Eu sei que, por mais que tente ignorar, algo me observa a partir do escuro. E é como se, de alguma forma, ela soubesse que eu a vi, que eu percebi. E desde então, ela nunca mais me deixou em paz. Era uma noite como qualquer outra, mas a chuva torrencial e os trovões estrondosos tornaram tudo mais inquietante. Eu estava dirigindo pela BR-319, uma estrada vazia, rodeada de mata, que parecia ter um clima ainda mais denso quando a tempestade caía. O som da chuva batendo no capô do caminhão quase cobria o ruído do motor, e as lâmpadas fracas dos faróis mal conseguiam dissipar a escuridão ao redor. Eu já estava cansado da viagem e só queria chegar ao próximo posto de gasolina, onde poderia descansar antes de seguir viagem. Mas, naquela noite, algo estava prestes a mudar. Algo que eu não conseguiria esquecer. Enquanto dirigia, com os olhos fixos na estrada à frente, comecei a perceber algo estranho no canto do meu campo de visão. Era uma sombra. Não era uma sombra normal, como as que a chuva e os faróis poderiam criar. Não, era algo que se movia rapidamente, correndo ao lado do caminhão. Eu quase não conseguia acreditar no que estava vendo, e por um momento pensei que fosse apenas o cansaço ou a percepção distorcida causada pela chuva pesada. Mas a sombra continuava ali, sempre se mantendo ao lado do veículo, correndo com uma velocidade impressionante, como se fosse uma criatura que se escondia na escuridão da mata e aproveitava o meu farol para seguir. Fiquei paralisado. Meu corpo ficou gelado e a tensão subiu em um estalo, fazendo o ar ficar mais espesso. Eu sabia que estava sozinho naquela estrada, longe de qualquer ajuda, e a última coisa que eu queria era algo desconhecido me observando. A cada curva que eu fazia, a sombra parecia ficar mais próxima, mais visível, como se estivesse se aproximando intencionalmente. Eu tentei acelerar, pensando que poderia afastá-la, mas isso só fez com que a sombra aumentasse a velocidade, quase correndo ao lado do caminhão. Não havia som, nada. Apenas a figura escura, agora mais nítida, sempre ali, acompanhando o movimento do veículo. O pânico começou a crescer em mim. Era uma sensação que eu nunca havia experimentado antes. Eu já estava acostumado a dirigir à noite, mesmo em tempestades, mas isso era diferente. Algo estava errado. As sombras não se movem assim.
Meu coração acelerou e minha respiração se tornou mais pesada. Eu olhei rapidamente para o espelho retrovisor, tentando ver o que estava atrás de mim, e então algo que me fez quase perder o controle do caminhão aconteceu. Eu vi. No retrovisor, por um segundo, uma forma se distorceu. Não era mais uma sombra. Era uma criatura, uma silhueta de algo que eu não conseguia identificar. Eu pisquei, tentando processar o que estava acontecendo, mas a visão desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Tudo o que restou foi o som da chuva, agora mais forte, e o ruído contínuo do motor. Eu estava apavorado. Mas algo me dizia que eu precisava parar, que eu precisava verificar o que estava acontecendo. Eu sabia que era uma péssima ideia, mas a curiosidade, ou talvez o medo, me impulsionaram. Parei o caminhão no acostamento, e a chuva estava tão intensa que a visibilidade era quase zero. Eu desci, com as mãos tremendo, e o som da água batendo no chão misturava-se ao eco da tempestade. A sensação de ser observado, de ter algo perto de mim, era esmagadora. Eu olhei para os lados, mas não vi nada. Só a estrada vazia, a mata densa e o barulho ensurdecedor da tempestade. Respirei fundo, tentando me acalmar. Não é nada, pensei comigo mesmo, tentando afastar o medo. Mas algo me dizia que eu estava enganado. Olhei para o paralama do caminhão. Foi então que vi marcas profundas, como se algo com garras afiadas tivesse se arrastado ao longo do metal. O traço era irregular, quase selvagem, e a impressão de que algo tinha corrido ao lado do caminhão foi clara. O medo tomou conta de mim, e a única coisa que eu consegui fazer foi dar um passo atrás. Minhas pernas fraquejaram e meu corpo se encheu de uma sensação de urgência, de que algo estava prestes a acontecer. Olhei ao redor mais uma vez, mas a estrada estava deserta. Não havia ninguém, nada. Apenas a tempestade e a escuridão. Voltei para dentro do caminhão, trêmulo, e olhei para os retrovisores, mas nada parecia fora do lugar. Eu liguei o motor e acelerei o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Mas o desconforto, a sensação de que algo estava ali, de que algo me seguia, ficou comigo. E com isso, o medo se arrastou, persistente, me acompanhando como uma sombra invisível. Nos dias que se seguiram, a ideia de dirigir em tempestades naquela região se tornou um pesadelo recorrente. Cada vez que chovia forte, a sensação de que algo estava observando de perto se fazia presente. Eu evitava aquelas estradas, buscava alternativas, qualquer caminho que me afastasse da sensação de estar sendo seguido, de estar em perigo. Mas a lembrança daquelas marcas no paralama, das garras que pareciam ter sido deixadas por algo que eu não queria entender, não me deixava em paz. Agora, sempre que vejo o céu escuro, com nuvens carregadas e a chuva batendo contra os vidros, sinto um arrepio no corpo. A lembrança da sombra correndo ao lado do caminhão, das marcas que encontrei, nunca me abandona. Algo naquela noite, algo naquela tempestade, ainda me persegue, e sei que, sempre que a chuva cair forte, a sensação de ser observado voltará, como se algo estivesse esperando, observando, sempre. Desde então, sempre que escuto o som da chuva, eu sei, algo está lá fora, algo que nunca deveria ter visto. E, pior, algo que nunca vai me deixar em paz.